Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, conforme a gente acordou, eu irei fazer aqui uma gravação, tá? Sobre o anexo 11 da NR15, que fala sobre os agentes químicos. Então, pessoal, nós estamos estudando agora, dentro da higiene ocupacional, os agentes químicos, né? Esses agentes químicos são nocivos à saúde do trabalhador se estiverem em concentração acima do limite de tolerância no ambiente de trabalho, podendo causar possíveis adoecimentos. Então, o anexo 11, ele traz para a gente os agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada pelo limite de tolerância e inspeção no local de trabalho. Então, eu vou observar o quadro, o limite de tolerância, para que eu possa caracterizar esse agente químico como insalubre ou não. Então, pessoal, uma informação muito importante é que o nível de ação é a metade do limite de tolerância. O que quer dizer isso, gente? Nível de ação é o valor a partir do qual deve-se iniciar com medidas de controle. Então, a partir de qual valor eu irei iniciar com medidas de controle? A partir da metade do limite de tolerância. Então, vamos supor que eu tenho aqui um agente químico cujo limite de tolerância é 500 miligramas por metro cúbico. Então, a partir de 250 miligramas por metro cúbico, eu já tenho que iniciar a ação de controle, né? A adoção dos equipamentos de proteção coletiva e dos equipamentos de proteção individual, para que o trabalhador não venha a adoecer em razão da exposição desse agente nocivo. E aí eu coloquei aqui o cálculozinho para vocês, que o nível de ação é o limite de tolerância dividido por 2. Bom, pessoal, todos os valores fixados no quadro 1 da tabela são válidos apenas para absorção via respiratória. Na primeira aula, a gente estudou as vias de absorção dos agentes químicos. Vimos que pode ser por ingestão, né, via respiratória e contato com a pele. Então, esse quadro 1, ele é destinado para limites de tolerância relacionada à absorção por via respiratória, tá? Então, nós temos um item bastante importante que fala dos asfixiantes simples. Para esses agentes químicos que são classificados como asfixiantes simples, a ANR ela não traz um limite de tolerância. Ela estabelece que a concentração de oxigênio nesse local deve ser de no mínimo 18%. Então, quando o agente nocivo for asfixiante simples, e ele estiver com concentração de oxigênio menor que 18%, caracteriza risco grave e iminente, RGI. O que é o risco grave e iminente? É um risco de óbito ou lesão grave que pode acontecer a qualquer momento no ambiente de trabalho. Então, é proibida a exposição a gases, a agentes químicos asfixiantes simples, quando a concentração de oxigênio for menor que 18%, tá? Então, tá aqui o exemplo, né? Na primeira coluna, a gente tem os agentes químicos. Gente, essa tabela é bem maior, que é só um print, tá? E aí, a gente tem as informações, que são o valor teto, né? Quando a gente tem esse valor teto assinalado, significa que em nenhuma amostra o agente químico pode estar acima do limite de tolerância, tá? Na segunda coluna, a gente tem absorção também pela pele. O que significa isso? Quando o agente químico estiver assinalado nessa coluna, significa que além da via respiratória, ele também pode ter absorção pela pele. Na terceira e na quarta coluna, nós temos os limites de tolerância em ppm, que é parte por milhão, ou miligramas por metro cúbico, tá? E na última coluna, nós temos o grau de insalubridade para agentes químicos, que varia entre mínimo 10%, médio 20% e máximo 40%. Bom, pessoal, então nós temos aí como exemplo o ácido clorídrico. Ele tem um valor teto assinalado. O que quer dizer? Durante a avaliação, as 10 amostras coletadas, nenhuma poderá ter atingido o limite de tolerância, que é 4 ppm ou 5,5 mg por metro cúbico. Porque se qualquer uma dessas amostras tiver atingido,
o ambiente já é considerado insalubre grau máximo. Mas isso só acontece quando tiver assinalado o valor. A absorção também pela pele. Então, nós temos aí o acetato e o ácido cianídrico assinalado. Então, esses dois agentes químicos, eles têm a absorção por via respiratória e também pela pele. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a essa exposição. E aí, como que é o método de amostragem? Bom, nós temos que realizar no mínimo 10 amostragens para cada ponto. Essa amostragem ela acontece ao nível respiratório do trabalhador. E aí a zona respiratória ela tem que estar no raio de 10 a 20 centímetros. Então, entre cada uma das amostras, deverá haver um intervalo de no mínimo 20 minutos. Essa informação é importante, tá, pessoal? Então, como que a gente tem que entender? Que devem ser realizadas no mínimo 10 amostras com intervalo de 20 minutos em cada amostragem. Cada uma das concentrações obtidas nas referências amostragens não deverá ultrapassar o valor máximo. Bom, então o que é esse valor máximo? É aquele valor a partir do qual é proibida a exposição. Para eu calcular o valor máximo, eu vou colocar o valor do limite de tolerância, de acordo com o quadro 1, em ppm ou miligrama por metro cúbico, vezes o fator de desvio. Esse fator de desvio eu observo no seguinte quadro. Então, nesse quadro 2, eu conseguirei identificar o fator de desvio. O limite de tolerância será considerado excedido quando a média aritmética das concentrações ultrapassar os valores fixados no quadro 1. Então, gente, limite de tolerância é quadro 1. O quadro 2 é o valor máximo, tá? Então, nesse quadro 2, eu vou observar que o fator de desvio ele deve ser multiplicado pelo limite de tolerância para eu descobrir o valor máximo. Então, só um exemplo, gente. Olha só. Vamos pegar aqui o acetaldeído, que é esse primeiro agente químico sinalizado. Eu tenho aí um limite de 78 ppm, né? Partes por milhão. Então, eu vou fazer 10 amostras. Eu coletei essas 10 amostras. O que eu faço com o resultado? Com esse resultado, eu vou calcular a média aritmética. Então, eu vou somar as 10 amostras e dividir por 10. Ok, encontrei a média aritmética do acetaldeído. Essa média aritmética ela tem que ser menor do que 78 ppm, porque se ela atingir esse valor e estiver acima de 78 ppm, é caracterizada insalubridade grau máximo, tá? E se essa amostragem for metade de 78 ppm, eu já tenho que iniciar com medidas de controle, porque eu já atingi o nível de ação. Se essa média aritmética do acetaldeído for menor do que a metade de 78, ok, o ambiente está salubre, saudável. Então, eu coloquei aqui um exemplo para calcular o valor máximo do ácido fórmico, né? Para eu calcular o valor máximo, eu vou colocar o limite de tolerância do ácido fórmico, que é 4 ppm, vezes o fator de desvio, que é 2. Então, o valor máximo do ácido fórmico é de 8 ppm. Bom, turma, então nós observamos que a tabela do quadro 1, que traz o limite de tolerância, ela estabelece esse limite de tolerância quando a jornada é de 48 horas semanais. Porém, a nossa jornada é menor que 48 horas semanais. Aqui a gente tem jornadas de 40 horas e 44 horas. Então, para a gente poder adaptar esse limite de tolerância, a gente vai utilizar um fator de correção, porque a nossa jornada de trabalho aqui é menor do que 48 horas semanais. Então, essa fórmula, ela nos ajuda a implementar esse fator de redução, tá? Como que é a fórmula? Fator de redução igual a 40 dividido pela total de horas de exposição por semana. Então, se a gente tem um trabalhador que desempenha 40 horas semanais, a gente vai colocar 40 dividido por 40. Se a gente tem um trabalhador que desempenha 44 horas semanais, a gente vai colocar 40 dividido por 44, vezes 68 menos 40 horas, em caso de jornada, né, de 8 horas por dia, de 40 horas,
ou 168 menos 44 horas, em caso de jornadas, né, de 44 horas, dividido por 128. Pronto. Esse resultado é o fator de correção. Eu vou multiplicar ele pelo limite de tolerância para que eu obtenha o real limite para aquele agente químico. Então, eu coloquei aqui um exemplo, né? Se eu tenho um funcionário que trabalha aos sábados e ele está exposto a um agente químico, na qual essa jornada de trabalho dele é de 44 horas semanais, eu calculo a fórmula, eu encontro o fator de redução de 0,88 e eu multiplico esse fator de redução pelo limite de tolerância do agente químico. Bom, então sobre os aparelhos de leitura direta, eles fornecem imediatamente no próprio local de trabalho que está sendo analisado a concentração do contaminante. Os mais utilizados e conhecidos são os indicadores colorimétricos ou tubos detectores colorimétricos. Então esse é o equipamento de avaliação do agente. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma foto desse aparelho e aqui também. Então, vamos entender como que deve ser esse procedimento de avaliação. Primeiramente, gente, é fazer o teste de estanqueidade. O que é esse teste? É eu avaliar se a bomba realmente está própria para o funcionamento, tá? A bomba é o equipamento. Então, eu vou fazer esse teste para entender se não está tendo algum tipo de vazamento ali no momento da avaliação. Então, eu devo comprimir a bomba, inserir um tubo lacrado, aguardar 10 minutos. A bomba deverá permanecer com... Então, a gente vai comprimir a bomba e soltar para fazer o teste de obstrução. Caso não, aí a bomba ela deve de imediato retornar à posição original. Caso isso não ocorra, caso a bomba não retorne à posição original, quer dizer que há obstrução à entrada de ar. Então a avaliação ela não vai ser efetiva se tiver esse tipo de obstrução. Bom, então como que será a operação, né, dessa bomba? A gente vai quebrar as duas extremidades do tubo e inserir o tubo no sentido da seta. Posicionar a ponta do tubo na região respiratória do trabalhador, como eu falei para vocês, entre 10 e 20 centímetros. Então, a bomba ela vai dar o número de bombeadas indicado no tubo ou na bula. E aí a gente vai determinar a concentração obtida através da colorimetria. Como que deve ser feita a leitura? A leitura da concentração deve ser feita sob luz incandescente ou natural. Por quê? A luz fluorescente e a luz de mercúrio trazem erros na percepção da cor do final da mancha. Então, esse exercíciozinho aqui eu coloquei para a gente entender sobre o valor teto. Um profissional avaliou as concentrações de um determinado agente químico presente em uma atividade, utilizando o método de amostragem instantânea, tendo encontrado nas 10 amostragens realizadas valores de 10 a 6 ppm. O agente avaliado tem limite de tolerância de 4 ppm e o valor teto assinalado na tabela de limite de tolerância no anexo 11 da NR15. Gente, o que significa? Esse agente químico, como ele tem limite de tolerância de 4 ppm e ele tem o valor teto assinalado, nenhuma das 10 amostragens poderia ter atingido esse valor de 4 ou mais ppm do limite de tolerância. Por quê? Porque ele é um agente químico ao qual as amostragens não podem atingir o limite de tolerância. E aí nós podemos perceber que aqui na questão ficou bastante claro que os valores da amostragem variaram entre 2 e 4. Isso significa que o limite de tolerância foi atingido, tá? Então, para esse agente químico específico, a atividade é insalubre, caso o trabalhador não esteja adequadamente protegido. Se fosse um agente químico que não estivesse assinalado o valor teto, eu ia fazer o cálculo da média aritmética e eu ia observar se atingiu 4 ppm, tá? Como o valor teto foi assinalado, eu nem preciso calcular a média aritmética. Eu só observo aqui, ó, se teve algum valor acima do limite de tolerância. Como teve, então a atividade já é diretamente insalubre. Bom, então vamos ver aqui, pessoal, o anexo 12. Bastante atenção. Essa primeira parte da aula foi basicamente uma revisão do que a gente viu ontem. Então, sobre os aerodispersóides, nós ainda não falamos. Eu vou explicar aqui para vocês
O que o anexo 12 da NR15 traz para a gente sobre a avaliação de aerodispersóides? Bom, primeiramente, gente, o que são aerodispersóides? Aerodispersóides são partículas líquidas ou sólidas, tá? As partículas líquidas podem ser névoas, neblinas, e as partículas sólidas são poeiras, ou fumos, ou fibras, tá? Então, vamos ver aqui quais são os instrumentos de amostragem e medição para aerodispersóides. Então, nós temos o tipo de coletor ativo, que possui sistema que força a passagem do ar, e o passivo, que permite a coleta do contaminante sem forçar a passagem do ar, ou seja, a captação do contaminante é baseada no fenômeno de difusão. Qual é o tipo de leitura? A gente tem o tipo de determinação da leitura direta, que é uma análise feita no próprio equipamento, que fornece a concentração de forma imediata, e aí a gente compara com o limite de tolerância. E a gente tem a medição indireta, que é uma análise do contaminante feita em laboratório. E aí, o equipamento se chama bomba gravimétrica, tá? Então, é um instrumento portátil leve que forneça uma vazão de até 6 litros por minuto, com bateria recarregável e blindada contra a explosão. E aí é responsável pela aspiração de ar contaminado, fazendo-o passar pelo sistema de... Então, o sistema de retenção pode acontecer por membranas, sólidos adsorventes ou liquidsorventes. E aí as membranas são éster de celulose, PVC, fibra de vidro, teflon, prata ou quartzo. Vai depender do aerodispersóide. Então, o éster de celulose ele é utilizado para aerodispersóides considerados fumos metálicos, poeiras metálicas e asbesto. O PVC, a membrana de PVC, vai ser utilizada para poeiras totais, poeiras respiratórias e cromos. Teflon vai ser utilizado para poeiras alcalinas, isocianatos e pesticidas. Fibra de vidro será utilizado para etileno glicol, isocianatos e pesticidas. Prata será utilizado para asbesto e bronze. E, por fim, quartzo vai ser utilizado para aerodispersóides considerados gases e material particular. Então, aqui é um exemplo da bomba de amostragem, tá, do equipamento. E aí, o dispositivo de coleta vai funcionar da seguinte forma. Ele é um conjunto composto por porta-filtro, suporte do filtro, filtro de membrana e, quando necessário, o separador. Então, o particulado inalável são partículas de diâmetro aerodinâmico menor do que 100 ohm, capaz de entrar pelas narinas e pela boca. O particulado torácico é constituído por partículas de diâmetro aerodinâmico menor do que 25 ohm. Então, o particulado respirável é constituído por partículas de diâmetro aerodinâmico menor do que 10 ohm. Então, muitas das vezes, gente, não dá nem para ver. E aí, como que funcionam os separadores de partículas? Para a separação de partículas é utilizado um miniciclone, com a função de selecionar as partículas de acordo com suas dimensões, isto é, as partículas maiores que 10 ohm não passam pelo filtro. O mais utilizado é o ciclone de nylon de 10 milímetros de diâmetro, como exemplo aí da foto. Então, nós temos suporte para dispositivo de coleta, a parte inferior do porta-filtro, suporte do filtro, filtro de membrana, que é esse aí representado pela letra D, anel central do porta-filtro, separador de partículas, porta-resíduos, parte superior do porta-filtro e parte superior do separador de partículas. São as partes que fazem aí o fluxo, né, de ar, que participam. Então, nessas partes, a gente vai ter a filtragem, né, desse agente químico, tá? E aí a coleta, ela vai ser, né, vamos falar aqui primeiramente da coleta individual, né, ou coleta pessoal, que é quando o sistema de coleta é colocado no próprio trabalhador. Não tem aquele exemplo que eu dei para vocês do dosímetro, que é colocado o microfone próximo ao ouvido do trabalhador? Aqui funciona mais ou menos desse modelo. Então, a gente vai posicionar o dispositivo de coleta na altura da zona respiratória do trabalhador. E esse tipo de coleta deve ser utilizado para estimar a exposição dos trabalhadores. Tá? Então, eu tenho aqui um exemplo de um trabalhador que está utilizando, né,
o equipamento para que seja feita a avaliação. E aí a gente pode observar que a bomba, o filtro, né, está lá bem próximo à zona respiratória. E a coleta da área, né? Essa coleta da área ela acontece quando o sistema de coleta é posicionado em um ponto fixo do ambiente de trabalho. E aí esse tipo de coleta pode ser utilizado, por exemplo, para verificar a eficácia das medidas de controle. Então, se eu instalo um exaustor e agora eu quero ver a quantidade de contaminante que tem no ar, eu faço essa coleta diária. Mas, para eu fazer a coleta para definição da exposição do funcionário, eu tenho que fazer aquela coleta pessoal. E aí aqui a gente tem um exemplo de um tripé que foi instalado com o equipamento para que seja feita a coleta da área. Então, pessoal, o valor encontrado, né, nessas avaliações, ele deverá ser comparado com os limites de tolerância estabelecidos para cada um dos agentes químicos que estão estabelecidos na NR15, para cada um desses aerodispersóides. Então, lá a gente tem o valor para sílica, né, para cada um desses agentes químicos aerodispersóides, e aí a gente vai comparar os resultados. Beleza? Então, qualquer dúvida podem comentar aí no mural, tá? Que eu estou à disposição.